Olá pessoal, estou numa vibe aí, então vamos continuar alguns vídeos. Impermanência, né? É um dos conceitos base do budismo. As coisas todas são impermanentes, ou seja, elas não existem para sempre, elas não existem indefinidamente. Mesmo que elas existam por muito tempo, o nosso Sol, por exemplo, tem aí mais 4, 5 bilhões de anos pela frente. 4, 5 bilhões de anos é algo assim inimaginável, né? Mas um dia ele vai terminar. Um dia ele vai terminar. Eu penso que a ideia de que as coisas não são permanentes, elas afetam as pessoas em determinados momentos. Momentos que nós estamos mais apegados às coisas. E isso pode ocorrer na infância, na juventude, na vida adulta ou na velhice. Então, por uma criança que está ali brincando com o seu brinquedinho novo, a ideia de não ter o brinquedo é o fim do mundo. A ideia de perder, a ideia de quebrar, de destruir é o fim do mundo. E ele, se isso acontecer, se ele pudesse, se a criança pudesse pensar isso tudo, ela já estaria sofrendo. O tempo vai passando, né? Adolescência, coisa e tal, vai indo, e aí isso vai se repetindo ao longo da vida. E mesmo na idade adulta, algumas pessoas ainda mantêm uma visão um pouco infantil a respeito das coisas, se apegam e tem medo de que aquilo acabe, que aquilo termine, né? Seja o amor, seja um bem, seja um evento, seja uma relação, seja o que for. Então nós temos uma tendência a nos apegarmos às coisas e a querer que elas sejam infinitas, inclusive a nossa vida. Inclusive a nossa vida, a nossa existência, né? Às vezes até com coisas que são ruins. Às vezes até com coisas que são ruins. Existem pessoas que criam uma relação de dependência com aquela coisa ruim e se ela acabar, a pessoa fica perdida, destruída, não consegue lidar com as coisas porque aquela coisa ruim dava sentido para ela, motivava ela, fazia ela batalhar, enfrentar, se superar. Então, lidar com a impermanência é algo complexo. É algo complexo, não é muito simples assim. Você simplesmente saber intelectualmente que as coisas são impermanentes, que as coisas vão ter um fim, vão terminar, vão mudar, né? Entender isso tudo não traz um resultado tão prático assim como era de se esperar. Porque há uma complexidade envolvida. Eu penso nas pessoas que vivenciaram a época em que se afirmou que o Sol não orbitava ao redor da Terra, né? Que era o contrário, que a Terra que orbita ao redor do Sol, assim como outros planetas, né? Essa ideia deve ter sido um horror para as pessoas, né? Deve ter sido traumatizante realmente. Pessoas que viviam o tempo cíclico, né? Das estações, se renovando, e acreditavam nisso, né? Que imaginavam que nós éramos o centro de tudo. De repente, não mais que de repente, como dizia o poeta, não. Contrariando o senso comum daquela época, é a Terra que orbita, que gira ao redor do Sol. Isso deve ter sido muito, muito complicado. Muito complicado. E aí a gente toma como exemplo coisas mais recentes e individuais, né? Por exemplo, perder o celular hoje em dia é um evento catastrófico. Você perde a sua identidade, você perde a sua carteira de motorista, você perde a sua carteira de trabalho, você perde seus dados, você perde suas senhas, você perde sua vida, seu histórico, suas relações. Você perde muita coisa. Mesmo que existam alguns meios de você contornar isso, como alguns backups na nuvem, mesmo assim
coisa que nem todo mundo faz. Perder um celular hoje em dia é complicadíssimo, complicadíssimo. Então você se apega àquilo ali e você quer que aquilo ali dure para sempre. Então a impermanência em si, ela é hoje em dia facilmente entendida. As coisas não duram para sempre, as coisas vão terminar tranquilamente. Mas nós cultivamos dentro de nós uma expectativa de que elas durem mais, e durem mais, e durem um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e a gente vai sempre estendendo isso, né? E, em geral, eu penso que quando as pessoas olham para a impermanência, elas querem que as coisas ruins terminem, as coisas boas não. Então, é uma visão distorcida da impermanência, né? Uma visão cheia de ignorância a respeito disso e com uma necessidade de garantias, com apego, com desejo. Porque tanto a situação boa quanto a situação ruim, ela vai terminar. Cada uma tem a sua duração peculiar, mas as duas vão terminar. Só que quando nós nos deparamos com a situação ruim, nós queremos que aquilo suma, desapareça. E quando nós nos deparamos com uma situação boa, nós queremos que aquilo se prolongue, que aquilo renda cada vez mais. E aí, quando este eu, quando este ego, quando essa mente se relaciona dessa forma com a realidade, ela acaba gerando sofrimento. Ela acaba gerando ignorância. Acabou de cair um pedaço de árvore. E para essas pessoas, não adianta você explicar que tudo é impermanente. As pessoas vão continuar querendo que apenas a coisa ruim termine. Ela pode ser impermanente, as coisas boas não. Mesmo um relacionamento que se torna vício, que se torna opressivo, às vezes a gente quer continuar. A gente fica apegado àquilo, né? Então, mais do que entender que as coisas se iniciam, se desenvolvem e terminam, elas são impermanentes, é preciso entender como que eu me relaciono com isso. E observar a mim mesmo quando tem um evento ruim, uma situação ruim, uma ação ruim, ou quando tem uma ação boa, um evento bom, um acontecimento bom. Isso vai trazer autoconhecimento. Isso seria aplicar a questão da impermanência ao nosso dia a dia, buscando autoconhecimento, buscando desenvolvimento. E é preciso também um pouco de acolhimento, um pouco de compaixão com a gente mesmo. Porque quando a gente percebe o quanto nós estamos apegados a alguma coisa, e o quanto nós queremos que essa coisa dure, nunca se acabe, a gente tem a oportunidade de se conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais essa nossa mecânica. Eu já tive livros que eu parei de ler um pouco depois da metade, porque era um livro bom, eu sabia que ia terminar, e eu não queria que ele terminasse. Então eu parei de ler. Aí eu me criticar por isso? Eu me crucificar por isso? Não, né? Eu procuro tentar entender essa questão. Aí eu vou lá, leio um pouquinho e vejo o que aquilo desperta em mim, o que aquilo mexe em mim. E aí eu consigo autoconhecimento. Aí eu consigo me trabalhar um pouquinho, com carinho, com cuidado, sem cobranças, sem acusações. Aí eu consigo lidar com a coisa. E aí eu consigo terminar o livro, tranquilo, sabendo que ele vamos aproveitar essa oportunidade, né? E trazer isso para o dia a dia da gente aos poucos.
ou por uma fase, ou por um momento, de observar a impermanência de tudo, nos outros, lá fora e aqui dentro. Gratidão.